A ânsia de salvar a humanidade é quase sempre uma desculpa para a ânsia de governá-la. Sabe as palavras de H.L. Mencken. Essa é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Após a queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria, a esquerda ganhou uma espécie de sobrevida em alguns rincões da América Latina. E tais tempos até foram de relativa prosperidade por tratar-se de um período de boom das commodities. Por mais estranho que soe, nesse período publicavam-se aos montes matérias jornalísticas louvando experiências como a da Venezuela, denominando o governo de Hugo Chávez como o socialismo do século XXI, o famigerado socialismo que deu certo. Todavia, conforme o boom daquele ciclo econômico ia arrefecendo, a esquerda foi se deparando com desafios que estavam muito além da sua capacidade de resolver. Com problemas de desabastecimento, desemprego e inflação, suas políticas intervencionistas não tardaram a se revelar um fracasso no longo prazo, e essa mudança não passou desapercebida pela população. Embora esse ainda seja um processo longo que ainda está em andamento, algumas evidências fazem crer que o cadáver putrefado da esquerda, muito em breve, já não será mais do que uma amarga lembrança do passado. Dessas evidências, talvez a mais eloquente seja o pitoresco divórcio que está em curso entre os eleitores pobres e os partidos socialistas. Antes reduto de forças populistas, hoje os bairros periféricos estão cada vez mais distantes de organizações como o Partido dos Trabalhadores. Em uma reportagem publicada no jornal Terra, algumas lideranças de bairros foram questionadas das razões pelas quais cada vez mais a periferia vem dando vitória eleitoral a candidatos com perfil da direita. Numa dessas entrevistas, o líder comunitário Euclides Mendes, do Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo, reconheceu que, em anos recentes, o PT perdeu muito do seu protagonismo naquela área. E essa opinião é totalmente corroborada pelos resultados eleitorais. Historicamente, o PT batia todos os seus adversários com votos recebidos de regiões como o Itaim Paulista, bairro periférico, onde detinha preferência dos eleitores desde o ano 2000. No entanto, o partido teve uma queda brusca nesses redutos eleitorais em anos recentes, sendo de forma mais acentuada a partir de 2016, quando São Paulo elegeu João Dória em uma eleição que o candidato petista sequer chegou a passar para o segundo turno. Os dados também mostraram a tendência de baixa do petismo se confirmando no resultado eleitoral da periferia em 2018. Muitos dos eleitores depositaram seus votos em Jair Bolsonaro. Agora, em 2020, o PT caminha para o resultado mais pífio da sua história, com o candidato de Lula estando com meros 4% das intenções de voto, quase empatando com a margem de erro e muito abaixo até mesmo de outros candidatos esquerdistas. Mas não se engane imaginando que esse derretimento do PT é fenômeno exclusivamente local. Na verdade, esse fenômeno começou a tomar forma mais claramente a partir de 2013, com as famosas manifestações de junho, e desde então esse movimento só foi ganhando força. Veja, por exemplo, a eleição de 2014. Apesar do PT ter conseguido a presidência com a Dilma, em outubro daquele ano, diversos jornais publicavam chamadas em letras garrafais dizendo que o Congresso eleito em 2014 era o mais conservador desde 1964. Claro que esse dado merece algumas ressalvas. Afinal, quando alguém diz que o brasileiro aumentou o número de conservadores no Congresso, ninguém quer dizer que o país elegeu sujeitos do calibre de Roger Scruton, mas que dentro da nossa dinâmica clássica, o brasileiro passou a eleger muito mais representantes de bandeiras contrárias ao socialismo, como as chamadas bancadas da Bíblia e da bala. Feita essa ressalva com relação aos rótulos utilizados, já que sempre há divergência na hora de considerar alguém como direita ou conservador, vamos tomar nota de alguns dados coletados pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP. Como essa entidade acompanha a dança das cadeiras no Congresso, seus dados fornecem um bom ponto de partida para se ter uma ideia geral do quadro político nacional. No ano de 2014, a entidade apontou uma diminuição na ordem de 50% de deputados ligados ao movimento sindical. Essa diminuição foi acompanhada de um aumento do número de religiosos, militares
e outros políticos não alinhados ao petismo. Ainda no ano de 2014, a entidade via uma substancial mudança no Congresso em matéria de costumes, com a diminuição de apoiadores de políticas de ideologia de gênero e um aumento daqueles que fazem oposição a essas mesmas políticas. Que a base petista ruiu no Congresso naquela legislatura, não há dúvidas, tanto mais que foi esse mesmo Congresso eleito em 2014 que decidiu pelo impeachment da Dilma Rousseff e aprovou a reforma trabalhista sob os auspícios de Michel Temer. Já no ano de 2018, essa tendência foi novamente reforçada. Uma matéria publicada pelo Le Monde Diplomatique fez questão de enfatizar que no último pleito o Congresso tinha sido tomado por políticos de primeira viagem, sendo muitos deles oriundos de movimentos de protesto contra a chamada velha política. Os estreantes na Câmara de 2018 totalizaram 253 cadeiras, um número até maior do que o de deputados que conseguiram se reeleger. Ainda de acordo com Le Monde Diplomatique, das 513 posições na Câmara dos Deputados, 209 deputados foram classificados como mais alinhados à direita, 94 centro-direita, 75 centro, 60 centro-esquerda e 75 esquerda tradicional. O prêmio de consolação do PT é que em 2018 ele chegou a ter a maior bancada do Congresso. No entanto, no início de 2019, após a famosa dança de cadeiras, o PT chegou a estar empatado com o PSL em número de deputados, com 55 para cada lado. O tamanho total da atual bancada petista até impressionaria os mais desavisados, mas a suposta força do partido não resiste a uma investigação mais minuciosa. Olhando para a série histórica, o PT em 2003 teve 91 deputados na Câmara. Já na última eleição, as cadeiras ocupadas pelo partido eram cerca de 60% daquelas que ele chegou a ocupar em seu auge. Assim, para compreender de fato a força do petismo, não basta constatar que hoje ele possui ainda uma grande bancada, mas sim que é uma bancada definhante. O poder político não é hoje nem sombra do que já foi um dia. Os sindicalistas fazem parte do grupo que mais absorveu essa decadência. No início da década eram mais de 80 parlamentares desse segmento. Hoje o número não passa de 35. No Senado, os resultados são semelhantes, já que os sindicalistas também foram reduzidos de 9 para 5. E de tudo isso, o mais impressionante é o fato que hoje boa parte do poder que a esquerda ainda mantém se deve simplesmente aos votos de bairros ricos e de setores mais privilegiados, como os universitários e pessoas de alta renda. Por exemplo, em São Paulo, um nome forte da esquerda é Guilherme Boulos, que mesmo sendo de outro partido, ainda padece do mesmo problema. É esquerdista. As pesquisas de intenção de voto mostram o candidato do PSOL recebendo apenas 2% de votos entre eleitores com renda de até um salário mínimo e entre eleitores que têm somente o ensino fundamental. Os dados ainda mostram que os votos de Boulos procedem justamente do eleitorado com renda maior do que 5 salários mínimos e com nível universitário. Nada disso deveria ser uma surpresa. Em 2017, a Fundação Perseu Abramo deixou em choque as lideranças esquerdistas ao divulgar um levantamento que constava que, nas periferias, predominava o pensamento de direita. Os entrevistados revelavam não concordar com a divisão de classes entre burguesia e classe trabalhadora, mas concordavam com a afirmação de que havia um conflito entre o Estado e os cidadãos. E mais, em lugar de manifestarem alguma crença no Estado, os entrevistados deram ênfase à importância da família e da religião, pontuando ainda mais um anseio por um ambiente econômico menos burocrático que permita a ascensão social sem a necessidade de muletas estatais. Foram muitas as matérias jornalísticas destacando a informação chocante de que a favela é de direita. Outra confirmação desse mesmo fenômeno veio de uma fala do rapper Mano Brown, que em 2018 criticou o PT pela distância que havia entre o partido e a periferia. E de fato, a decadência da influência da esquerda entre os pobres talvez tenha se dado em grande parte pelo fato de que hoje a periferia está menos inclinada a ser liderada por diretores de sindicatos do que por pastores de terno e gravata que esbravejam em seus púlpitos contra a imoralidade. Enfim, parece que isso fecha com chave de ouro o diagnóstico do crepúsculo das esquerdas. Hoje, mais do que nunca, o destino da esquerda parece ser o de se tornar um mero fantoche de gente rica com desejo de parecer descolada nas redes sociais. Para finalizar, algumas breves palavras sobre o que essa mudança representa para o libertarianismo. Nem todos compartilham do mesmo otimismo, afinal, libertários
são indivíduos exigentes. O próprio Mises provavelmente olharia para os integrantes da bancada da Bíblia e da Bala e diria: vocês são um bando de socialistas, e sairia pisando duro. Naturalmente, é de se reconhecer que o nível dos políticos ditos liberais de direita hoje está realmente muito abaixo do ideal libertário. No entanto, já é possível vislumbrar um certo amadurecimento político por parte da população. Em virtude desse amadurecimento, talvez alguns erros sejam evitados em ocasiões futuras. Erros tais como eleger gente do calibre de Alexandre Frota, um suposto aliado da direita. Para objetivos mais elevados, como uma sociedade sem Estado, é claro que não basta pura e simplesmente eleger pessoas do Novo ou de qualquer outro pseudo-defensor da liberdade. Mas se você bem observou as informações aqui apresentadas, você deve ter constatado uma violenta quebra da hegemonia esquerdista. Essa quebra se deu no campo político, mas também chegou numa área até mais determinante, a área da cultura. Libertários sabem que existem influenciadores estatistas com milhões de seguidores, e muito do que eles defendem seria facilmente rotulável como socialismo. Porém, quando se trata do socialismo tradicional, aquele com a foice e martelo e tudo mais, bem, nesses casos a rejeição do grande público já é bastante mais notória. Repare que não há grandes fomentadores do marxismo nos veículos como o YouTube. Mesmo subcelebridades que defendem políticas stalinistas são geralmente incapazes de ter um canal com 100 mil inscritos, sem uma mãozinha de uma figura mais afamada como Caetano Veloso. O conteúdo socialista que chega ao grande público ainda consegue alguma difusão por conta de uma roupagem de justiça social, mas as falas mais radicais contra o individualismo seguem como propriedade de uma pequena bolha. Atualmente, com a ascensão de uma cultura visivelmente mais alinhada com a livre iniciativa e contra o intervencionismo, qualquer partido que futuramente chegue ao poder pode contar com uma boa dose de insubmissão por parte do brasileiro médio. E já que novas tecnologias vêm fornecendo aos indivíduos uma indomável autonomia econômica e social, então é seguro dizer que o Estado tem um futuro bastante sombrio pela frente. Nunca antes na história desse país tivemos tantos indivíduos que rejeitam a CLT e optam pela economia descentralizada dos aplicativos. Nunca antes na história desse país houveram tantos brasileiros contrários à greve e a favor de privatizações. Nunca antes na história desse país a mídia tradicional teve tanta dor de cabeça com a produção da informação descentralizada. Assim, por mais que o retrato atual da nossa realidade possa até não empolgar tanto, se olharmos não para onde estamos, mas sim para a direção para a qual estamos indo, então estará bastante evidente que as razões para esse entusiasmo não são exageradas. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Rodolfo Andrello, revisado por JJ Liber, narrado e produzido por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com. Até a próxima!